Olá, eu sou Marcelo Gonçalves da Casarão Imóveis e hoje estou aqui com vocês para mais um Café com a Casarão. Hoje na minha companhia está o Fernando Aualan, mais conhecido aí como o Nando da Otimiza. Nando, seja bem-vindo, é um prazer te receber para esse bate-papo. Obrigado, Marcelo, obrigado, Casarão, pelo convite. Sempre foi e sempre será um prazer participar de ideias descontraídas e trocar ideia, gerar conteúdo para essa imobiliária que é uma grande parceira da Otimiza, não é de hoje, de vários anos já. Obrigadão. Então, Nando, começa contando para nós como que nasceu a Otimiza e o que fez prosperar nessa linda história até aqui. Bom, a Otimiza nasceu há cerca de 10 anos atrás, logo depois da minha formatura, da minha graduação em Arquitetura e Urbanismo. Eu me graduei em agosto de 2012 e eu tinha um colega de estágio, onde a gente trabalhava já desde 2010, e a gente começou prestando serviço para engenheiros de forma terceirizada, desenhos daquela forma bem escritório de garagem, né, como se diz. E quando a gente se formou, a gente precisava trabalhar, era uma necessidade nossa. Então a gente já uniu o útil ao agradável daqueles trabalhos que a gente vinha fazendo e então criou a Otimiza, na época, obviamente, com outro nome, e começamos a atuar, né, bem degrau por degrau no mercado da construção civil. A gente começou fazendo pequenas regularizações, reformas, a gente passou por todos os estágios, digamos assim, da construção civil e do serviço técnico de arquitetura e engenharia, mas sempre com um foco bastante definido, que eram construções para venda. Naquela época, o mercado era outro, né? A gente não sabia direito que construções seriam, então a gente se experimentou por muitos mercados. A gente começou, então, com obras de shopping, depois a gente passou para os condomínios de alto padrão, onde a gente fez diversas casas e essas casas nos abriram portas para contratos maiores. Até a Casarão tem uma relação especial conosco porque é uma imobiliária que consome os nossos serviços desde essa época, né? A gente fez desde o início, a gente fez a instalação do elevador, demolição de escada. Para nós não tinha ruim, tinha que trabalhar, tinha que se experimentar, aprender. Então nasceu a Otimiza assim, e aí fruto, né, desses serviços prestados, a gente começou a fazer casas para venda. A gente começou no bairro Liberdade, fez algumas casas, e aí foi ali que a gente angariou capital para alçar voos maiores. Então desde 2020, fazem 2 anos e meio aproximadamente, que a gente vem atuando no mercado de incorporação, que era, né, sempre foi o objetivo de 10 anos atrás. Que bacana. Então a gente conseguiu realizar praticamente, né? Praticamente não, realizar esse sonho, né, de atuar num mercado possuidor de empresas gigantescas, e o que nos fez prosperar até aqui é praticamente um mais do mesmo, assim, mas eu costumo dizer que é transparência, é a primeira característica. A gente, quando prestava serviço, sempre prezou muito e montou processos para que tudo fosse muito transparente, porque a gente fez uma leitura na época que uma dor muito grande do consumidor desse mercado de construção civil era a falta de informação, né? As pessoas não sabiam direito quanto que ia custar a obra, como é que ia funcionar, materiais de acabamento, e a gente, né, evoluiu, aprendeu muito nesse sentido. Compromisso, né? Não só com a entrega, né? com o balcão bem feito, com a cerâmica bem assentada, mas compromisso com a experiência do cliente, que fosse um processo leve e, né, descontraído na maior parte das vezes, porque a gente sabe que construção civil é cheia de perrengue, mas essa nossa característica é bem marcante até então, porque a gente consegue aplicar com praticamente todos os clientes, desde a época que a gente estava iniciando até agora com a incorporação. A gente felizmente tem uma taxa de conversão de clientes para amigos, digamos assim, bastante grande, e isso faz todo sentido quando a gente fala de experiência do cliente, né? A pessoa tem que se sentir parte. Então, nós estamos aqui no On Residência, o primeiro empreendimento entregue por nós, com uma taxa
quase que de 100%, né? Porque é difícil a gente afirmar sem ter uma base de pesquisa, mas a satisfação do pessoal é bastante grande e a gente está extremamente feliz com isso e por isso alçando novos voos aí sempre devagarinho. Com certeza. E apresentando então o espaço, né? Estamos aqui no Espaço Gourmet do On Residência, o primeiro empreendimento vertical, né, da Otimiza. E como falou bem o Nando, o espaço extremamente agradável, no tamanho certo, muito bonito. E fizemos questão de que fosse aqui para fazer sentido com as perguntas que eu tenho daqui para frente para ti, né? Que bom que gostaram, fico feliz. Vinha comentando aqui nos bastidores entre nós que faziam alguns meses que eu não vinha aqui no empreendimento e é uma satisfação, assim, a gente, depois da obra, depois daquele nível de estresse, de entrega, aquele nervosismo se a expectativa do cliente vai ser cumprida, não vai ser. Então, depois que a gente vai falar mais adiante, mas sobre o sucesso do aluguel e do retorno financeiro que trouxe esse empreendimento, depois daquele estresse de ver que as expectativas foram cumpridas, chegar aqui e ver que ficou legal, que ficou agradável, que passa uma sensação boa, bem isso, desde o tamanho até a escolha dos materiais, as cores, é um ramo do nosso trabalho que a gente se dedica bastante, então ver concretizado é a melhor coisa que tem para o construtor e a gente está muito, muito, muito feliz com isso. Bacana, bacana. E Nando, conta para nós, é notável, né, principalmente no nosso dia a dia lá na Casarão, que grande parte das unidades da Otimiza acabam parando na mão de investidores, acaba que investidores participam muito forte do teu lançamento e depois grande parte desses investidores acabam fazendo as locações lá pela Casarão mesmo. Conta para nós por que os investidores consomem tanto os imóveis da Otimiza. Perfeito, Marcelo. Essa pergunta é muito interessante porque quando a gente resolveu lá em 2019 passar para esse nicho de mercado, a gente sabia que a gente precisava se especializar em alguma coisa para se diferenciar das outras empresas que estavam atuando aqui no mercado de Pelotas, principalmente porque a régua é muito elevada, a gente tem empresas gigantes e muito boas atuando no cenário e a gente precisava, que nem eu sempre conto, contar a nossa história. E qual é a nossa história? A gente fez então uma leitura, né, da cidade, de como é que ela se comportava e a gente sabe que Pelotas respira as universidades, né? Ela é até tratada como a cidade universitária e do comércio. Então, o que a gente pensou? Bom, quais são as características do universitário? Bom, morar perto de onde ele vai estudar, por uma questão de comodidade, prática, deslocamento, e efetivamente essa pessoa não compra imóvel, porque ela vai ficar um curto período de tempo na cidade, vem estudar, né? Passa 3, 4, 5, 6, 7 anos e depois vai desenvolver a sua carreira fora, na sua cidade natal, enfim. Então a gente fez algumas pesquisas junto à universidade e a gente descobriu que aproximadamente 22 mil estudantes se mantêm em Pelotas de fora da cidade e consomem o mercado de aluguel. Então a gente está dentro do maior mercado de aluguel da cidade, que é a região universitária, essa zona aqui do Porto de Pelotas. E aí a gente também fez um benchmarking, né, com outras construtoras e a gente viu que o tipo de empreendimento que estava sendo feito aqui, era em menor quantidade em relação à oferta de unidades do que em outras regiões da cidade, por a gente já estar dentro de uma região consolidada, né, que tenha supermercado, farmácia, padaria, enfim. Então a gente está numa zona que o metro quadrado dos terrenos é mais caro, então por isso a menor oferta de imóveis, então tudo fez sentido. Bom, vamos entrar num mercado onde a oferta é menor, a demanda é uma justificativa e a gente tem e sabe que tem diversas pessoas em Pelotas que têm imóveis como parte na sua carteira de investimento.
né? Em Pelotas mais ainda, por conta de ser uma cidade universitária, mas se a gente vai falar para o grande público, as pessoas, né, com melhor condição financeira, sempre têm imóveis na sua carteira, por se tratar de um investimento seguro, um investimento blindado em relação a movimentos bruscos do mercado, de moeda, né? É um bem imóvel, ele não se movimenta. Então, fruto dessa característica, a gente resolveu contar a história e somos uma incorporadora especialista em renda imobiliária. O que significa isso? Significa que todos os nossos empreendimentos até então são pautados em características que vão beneficiar o investidor em relação à velocidade de locação, em relação a maior rentabilidade e também potencial de valorização do seu patrimônio. Algumas delas, localização privilegiada, porque as pessoas que consomem esse tipo de aluguel que eu vinha falando da região universitária, elas precisam morar aqui. Uma coisa que a gente se orgulha muito de ter sido precursora nessa região da cidade foi fazer isso aqui, uma área comum, porque o tipo de pessoa que mora aqui, né, a gente entende como cliente final. E não necessariamente é o cliente da nossa empresa. O cliente da nossa empresa é o investidor. E o investidor tem o seu inquilino. Então, por que esse empreendimento teve um sucesso tão legal em relação à velocidade de locação e à rentabilidade? Porque é um espaço que essa gurizada que vem para cá quer morar. Pô, quem é que não quer, né? Fase de estudante, lembra? Tu lá com 18, 19, 23 anos, morar num prédio que seja bem localizado, novinho, bem construído e de quebra, né? Não estou dizendo que não tem nenhum assim, bem pelo contrário, tem vários, mas e de quebra ter um espaço aqui de confraternização para poder, né, chamar os amigos, enfim, aproveitar a vida, que é o que a gurizada, além de estudar, também faz nessa época. Então a gente acredita mais ou menos a esse compilado de informações, a estratégia e por esse motivo específico, os investidores terem aí a Otimiza como a queridinha dos seus produtos. E com certeza, e agora falando, eu percebi que é a primeira vez que eu ouço de um incorporador tratar o inquilino como cliente final, né? E de fato, nos prédios da Otimiza, por ter esse assédio de investidores, acaba que o cliente final vem a ser o inquilino mesmo, né? Então é bacana essa reflexão e essa maneira como tu entende as coisas que explica bastante. Muito legal. Nando, e eu tenho a vivência do dia a dia. Eu vejo todo início de semestre lá na Casarão, pais e filhos fervorosos à procura de um imóvel para morar perto da faculdade. E tu como especialista, né, em rentabilidade, em investimento, né, do nosso setor imobiliário, tu tem algum dado que tu pudesse dividir conosco que refira-se à rentabilidade? Sim, sim. Obrigado pelas palavras, especialista. Não me considero um cara comum, mas obrigado, isso é fruto de muito estudo, muita dedicação. Sim. O que a gente tem para falar sobre rentabilidade? É importante a gente tratar como média nesse nosso papo, porque ela depende de muita coisa, né? A primeira delas é a forma de pagamento que o cliente escolhe ao adquirir a unidade junto com a Otimiza. Isso porque as pessoas que detêm do capital já na sua conta e optam por fazer uma compra à vista, a rentabilidade dessas pessoas é muito superior, fruto do desconto que a gente dá para o cliente numa, né, suposição de compra à vista do imóvel. Mas aqui, tratando não sobre projeção, perspectiva, tratando sobre realidade dos que eu sei, porque falamos até na pergunta anterior, né, acaba que os clientes aqui se tornam amigos nossos e a gente também gosta de alimentar eles com informação e eles também nos ensinam muito. A gente tem uma rentabilidade entre 0,6 a 0,95 ao mês. Então tem um cliente aqui que eu sei que comprou, claro, as suas unidades à vista, investiu em alguns itens de mobília e alugou por um valor. Esse valor líquido na conta dele chega a quase 1% ao mês. E a gente não está falando sobre a valorização do patrimônio, porque aqui, nesse empreendimento, a gente vendeu a última unidade com 47% de obra, né? Então um pouquinho antes da metade da obra
elas já haviam se esgotado e essas unidades já foram vendidas quase que 10% mais caras do que as do lançamento, que tinha sido cerca de 6 meses depois. E a gente sabe que o imóvel hoje, pronto, prédio com vida, em funcionamento, ele já está batendo na casa dos 20% de valorização em relação àquele cliente que comprou na planta. Mas tratando só do aluguel, do dividendo, sem fazer, né, essa grande matemática e virar uma operação que não seja didática de conversar, a gente tem aí pessoas que pagaram durante a obra, que aí não é um valor tão barato quanto à vista, né, por conta da condição que a gente precisa, né, oferecer o benefício, mas dificilmente alguma coisa abaixo da casa do 0,6%, do 0,5% ao mês. Então é um investimento com 100% de segurança, né, porque os imóveis estão escriturados, estão no nome das pessoas já que quitam esses apartamentos, então detêm esse patrimônio e de quebra ainda recebem esse dividendo aí todo mês na conta. E um fato interessante, para complementar, desculpa, não fazia parte da pergunta, mas para complementar, que eu fiquei sabendo agora, nos últimos dias, conversando com o pessoal ali da Casarão, que aqui foram 24 unidades entregues. Dessas 24, 12 unidades foram alugadas nos primeiros 30 dias de operação do prédio, e as outras 12, a última delas, levou 5 meses para ser alugado. Então hoje a gente tem o prédio 100% cheio e a gente conseguiu essa taxa, né, de esgotamento das unidades antes do primeiro semestre de operação. Então para quem compra é interessante, muito interessante, porque sabe que vai alugar rápido. E esses imóveis que levaram um pouco mais de tempo para alugar, a gente sabe que o investidor botou um ticket um pouquinho acima, não tinha tanta pressa, mas a resposta de alugar 50% do prédio nos primeiros 30 dias foi uma resposta muito legal, porque esse proprietário não pagou nem o primeiro condomínio. Sim. Então ele quitou o apartamento, saiu alugado e já fez girar e já está recebendo, e isso é muito importante para quem compra na planta. E o prazo para 100% de ocupação também, né, é extremamente relevante, porque muitas vezes a hora que o investidor vai comprar o seu apartamento, ele vai lá, escolhe um andar baixo, numa disposição solar que não é a melhor, mas vai alugar. Claro. Né? Independente de demorar 30, 60 ou 90 dias, a hora dele vai chegar e vai chegar com uma ótima rentabilidade. E claro que é bom falar do que já aconteceu, falar do que já está acontecendo, mas um dos grandes motivos que nós estamos aqui também é para falar um pouco de futuro, Nando. Sabemos dessa escolha estratégica da Otimiza no entorno das faculdades, temos ali a nossa vivência do dia a dia na Casarão, desse início de semestre que é sempre uma procura intensa de pais e estudantes por moradias nessa região também. E eu queria que tu contasse para nós então um pouco sobre essa novidade, né, que a gente ainda não revelou aqui, mas agora, através de ti, eu queria te perguntar pontos que tu pode abrir para nós sobre o novo lançamento da Otimiza na Santa Cruz, pertinho das faculdades. É legal essa pergunta. Essa pergunta é a única de toda essa nossa conversa que eu tenho que pensar para responder, porque a gente já está com esse empreendimento pronto, né? Óbvio, tá em fase final de cálculo e de papelada, e a legislação nos permite revelar apenas algumas coisas. Mas a gente está tão animado em dividir isso, em compartilhar com vocês e com o grande público, que chega a vir aqui, assim, alguns pontos, mas que infelizmente vão ficar mais para o final do mês, mas na hora certa todo mundo vai ficar sabendo, e a Casarão é uma grande parceira também, em primeira mão, sempre fica a par do que a gente vai trazer. Mas o que a gente pode comentar hoje, e já se tem no mercado essa informação, é que é de novo perto da universidade, o endereço já é público, ele vai ficar na rua Santa Cruz, número 988, então ele está bem perto aqui do On, ele está a uma quadra do On Time, que é o segundo empreendimento que a gente está
em fase de conclusão. De novo, foi um ponto escolhido a dedo, né, porque ele fica exatamente entre os campi da Universidade Católica e da Universidade Federal. Então, de novo, ele tem a um raio de 200 metros padaria, mini mercado, parada de ônibus, ferragem, barzinho, boteco, tudo que o estudante precisa para viver uma vida aqui em Pelotas. É um empreendimento que a gente está tratando com muito carinho mesmo, porque ele vai ser o maior empreendimento da Otimiza. Esses 2 primeiros nos moldaram bastante e o mercado principalmente deu respostas boas em relação ao nosso produto. Então a gente está preparando um prédio bem legal para apresentar para o mercado, sempre nesse nosso estilo. E o que esperar, o que eu posso falar de mais legal é que a gente sempre estrutura pontos-chave de novidade. Cada prédio a gente gosta de colocar uma coisa nele que seja precursora. Faz parte da nossa política interna. Então, que nem eu comentei anteriormente, nessa área aqui nós fomos os precursores em área comum do prédio, né? Então a ferramentaria que a gente tem ali junto com o bicicletário e essa churrasqueira, esse espaço gourmet, foram os primeiros da área e a gente fica muito feliz que viu uma movimentação das outras construtoras também começando a prezar por esse tipo de área. Então o batismo dele foi isso aqui. O On Time foi o primeiro empreendimento vendido totalmente mobiliado e equipado da cidade. Foi uma coisa que a gente perdeu algumas noites de sono sem saber se ia ter uma resposta legal, mas fruto da função de comodidade para o investidor, aquela coisa toda, né? Não se incomodar com fazer uma mobília, oferecer tranquilidade. Também teve um ponto bem aceito pelo mercado. E esse terceiro, né, um conceito de futuro, então a gente vai tratar ele como o prédio, o empreendimento do futuro. E aí essa novidade sim, daqui a 3 semanas mais ou menos a gente vai revelar, mas eu prometo, né, sem medo de criar falsa expectativa, que vai ser mais um item precursor aí dentro do mercado que a gente está preparando com muito carinho. Show de bola. E falando, Nando, de unidades, né? Esse primeiro empreendimento aqui que nós estamos, ele possui quantas unidades? 24. 24. Nesse projeto do futuro, né? Quantas unidades vão estar disponíveis lá para nós oferecer aos nossos investidores? Beleza. Esse empreendimento é uma resposta, né, ao mercado que terminou as unidades desse empreendimento antes da metade da obra e do segundo empreendimento terminou as 21 unidades lá no lançamento. Então agora a gente vai fazer um empreendimento para ver se consegue encaixar todo mundo e a nossa expectativa é que ainda falte alguma vaguinha para alguém, mas vão ser 63 unidades, Marcelo. 63. Agora é um prédio de 8 andares, é o primeiro prédio de 8 andares que a gente vai fazer, mas a gente está muito tranquilo porque está estruturado para isso, né? Esses 2 anos nos moldaram, nos forjaram, fizeram a gente aprender muito dentro desse mercado. Então a gente tem certeza que vai tirar de letra e com o benefício agora também de colocar o maior número possível de investidores para dentro do nosso barco e propor para eles também experiências boas na hora de comprar, durante a obra e, obviamente, na entrega e depois dela. Que bacana. E espero cada dia receber novas novidades e qualquer um que quiser saber elas em primeira mão, é só passar lá na Casarão tomar um café conosco que vai ter sempre um corretor pronto para estar passando essas novidades que a gente vai tirando aos pouquinhos do Nando. Aos poucos ele vai falando. Nando, e além da rentabilidade de aluguel, que nós já conversamos, e nós lá na Casarão temos dados para demonstrar isso para qualquer investidor que tenha ficado com algum tipo de dúvida, né? Tu acredita, Nando, numa possível revenda com uma certa lucratividade dentro do período de obra das unidades desse novo lançamento? Sim, Marcelo. A gente até se auto-intitulou a incorporadora Estoque Zero, né? A gente tem o selo Estoque Zero,
porque nos nossos lançamentos a gente se dedica muito na área comercial para que a gente consiga comercializar essas unidades, para trazer, que nem eu falei anteriormente, gente para dentro do nosso barco, também pelos imóveis, né, pelo tipo, pela localização, pelo tamanho, pelo ticket, serem muito bem encaixados dentro da necessidade do mercado. Então isso faz com que as nossas unidades sejam objetos de desejo e, consequentemente, vendidas muito rápido. Se elas são vendidas muito rápido, elas terminam muito rápido e nós somos a incorporadora estoque zero. O que isso beneficia a pessoa no potencial de valorização durante a obra? Porque isso elimina totalmente a Otimiza de dentro do processo de concorrência. Então, não somos nós que regulamos o preço do nosso produto depois do lançamento. A gente faz o lançamento, as unidades são vendidas ali num intervalo de tempo e depois quem precifica o seu imóvel não somos nós, é o próprio investidor. Então, a gente não fica com um teto. Por exemplo, outras construtoras fazem os seus lançamentos, não vendem todo o estoque delas e essas unidades ficam dentro da sua tabela. Quando é que algum investidor vai conseguir vender a sua unidade mais caro do que essa tabela? Nunca, porque ele não tem potencial de negociação, não tem margem, enfim, coisas que a construtora tem. Então a gente se dedica muito nesse processo, a gente cria conteúdo, a gente monta estratégia, a gente, gera engajamento. Eu estou sempre lá dentro da Casarão trocando ideia e fazendo eventos, de educativos para os corretores, para que eles tenham cada vez mais facilidade de apresentar o nosso produto e mostrar para o investidor que muitas vezes não nos conhece o valor, e não o preço da nossa empresa. Então, pelo fato da gente ter esse afinco na hora de não trabalhar com estoque, isso faz com que o imóvel ganhe um potencial de valorização gigantesco, além, obviamente, das tabelas especiais, das condições especiais de lançamento que a gente entra. Então, hoje estamos no início de agosto, acreditamos que lá pelo fim de agosto a gente já tem a papelada toda prontinha para fazer o início da comercialização desse empreendimento e aí podem contar também com preços bastante agressivos para que a gente consiga realizar toda essa nossa estratégia e a Casarão é uma das imobiliárias cadastradas para trazer para a mesa, sentar, bater um papo e fazer o melhor negócio possível com a Otimiza. Que legal! E é muito importante essa tua resposta para nós, porque em tempos de criptomoedas, criptoativos, bolsa de valores, cada vez mais investidores jovens querendo ver o dinheiro dar fruto, existe muito esse perfil do cliente que vai querer comprar e vai querer revender, não vai querer ficar com um aluguel lá no 0,6%, 0,7%, 0,8%, Tem muito investidor que quer ver esse dinheiro girar um pouco mais rápido, Esse investidor agressivo que vem nessa onda desses novos investimentos que o mercado oferece, Sim, a gente trabalha também com bastante afinco na questão física da nossa obra, Então, de manter sempre a entrega no prazo, para não ter nenhum tipo de problema em relação a isso, porque uma obra que anda, uma obra que evolui, uma obra que ela sai do tapume muito cedo e as pessoas veem ela acontecer, isso para nós é importante do ponto de vista de entregar a obra mais rápido e dentro do combinado, que é a nossa obrigação, mas também do próprio mercado, é uma resposta ao mercado que ele consegue perceber e consegue visualizar as coisas acontecendo e isso favorece as pessoas que já compraram. Aí é o mercado secundário, Então ninguém compra um apartamento em obra de uma construtora que trabalha devagar. Então a gente entregou esse nosso primeiro empreendimento em um pouco menos de 2 anos. O segundo a gente também acredita que não vai fechar 24 meses de obra e a perspectiva é que o terceiro siga nessa mesma linha aí também, sempre para, obviamente, além de tudo que a gente já falou sobre aluguel e rentabilidade, mas cada vez mais dar base e proporcionar facilidade para quem quer também trabalhar com essa área da especulação, que, sem sombra de dúvida, também dá resultado dentro do espectro de imóveis da Otimiza. Que legal! É isso então, pessoal. Vamos chegando ao final do nosso Café com a Casarão.
né? Eu queria agradecer aqui ao Fernando, né, ao Nando da Otimiza. Quem quiser acompanhar, o arroba dele vai estar aqui embaixo. O Nando tem ótimos conteúdos que conversam muito bem com esses investidores que são o nosso cliente, né, principal dos produtos da Otimiza. E dizer para ti que gostou desse conteúdo e que quiser saber mais, por favor, nos procure lá na Casarão. Nós temos uma parceria de longa data com o Nando, então tenham certeza de que ótimas oportunidades desse casamento Otimiza Casarão serão entregues para vocês lá. Um cafezinho na Casarão sempre tem, um cafezinho aqui com o Nando foi um prazer. Nando, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo e a Casarão, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho mais do meu conhecimento. E para ti, que chegou até aqui no vídeo, muito obrigado pelo prestígio também. E fica ligado no Marcelo, na Casarão, nos corretores deles, que, sem sombra de dúvida, é uma imobiliária competentíssima e que também está sempre à frente das nossas maiores unidades. Então, em muito breve, vai ter um lançamento por aí e a gente conta com vocês para trocar ideia dentro de alguns dias. Valeu, pessoal. Obrigado. Brinde com um cafezinho. Obrigado, pessoal.